diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, onde o Senhor. Graças dou, sempre a ti graças dou, graças dou, sempre a ti graças dou, graças dou. Tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, onde Senhor. Graças dou, sempre a ti graças dou, 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 graças dou. Damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo sacrifício na cruz. Esta graça que nos alcançou e hoje nós temos vida plena nele. Somos salvos pela graça de Jesus. Graças dou, graças dou, Damos graças pela cruz, pela família, pela igreja, pela graça que nos alcançou, como já dissemos. Graça. graças dou, graças dou, Com meu coração, com meu coração e o meu louvor, com as mãos, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças dou, graças dou. Graças a Deus pela bênção de estarmos vivos, pela bênção de pertencermos ao Senhor, pela bênção de vivermos aqui na terra, nos preparando para o nosso grande e maravilhoso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós servos de Deus devemos viver sempre com esta expectativa. Não permitamos jamais que as coisas, as lutas, as dificuldades tirem de nós o foco.
fixando o olhar em Jesus Cristo, fixando o olhar nas coisas de cima, nas coisas do céu. Vivamos cada dia como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Que nós, servos de Deus, sejamos sempre apanhados alertas, vivendo, lutando, fazendo o que precisamos fazer, o que está ao nosso alcance fazer, mas nos lembrando que a vida aqui na terra é apenas uma passagem. Estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Damos graças a Deus porque hoje, dia 20 de maio, temos o privilégio de podermos compartilhar a palavra, de podermos orar juntos, de poder celebrar as coisas boas, as coisas ruins. Sim, estamos neste mundo e neste mundo nós ainda passamos por momentos diferentes e é isto que faz a beleza da vida. Deus preparou as 4 estações, mais quente, mais frio, flores. Sim, há tempo para tudo. Há tempo também aí do inverno, do outono, e devemos em cada uma das estações nos alegrarmos no Senhor, porque é este o segredo da vida. Eu quero dar uma palavra de incentivo aos irmãos para continuarem orando pela nossa campanha 31 dias de oração pela transformação da família. Você tem gastado um tempo para orar pelos seus familiares? Já avisou para eles que você está orando por eles? Já preparou a oportunidade para compartilhar o seu testemunho? Fique com ele preparado para quando Deus abrir as portas, Deus criar a oportunidade, você dizer estas 4 coisas indispensáveis. A minha vida era assim, de tal forma, mas pela misericórdia de Deus, Ele foi criando circunstâncias. E eu fui abrindo os meus olhos. E houve um dia em que eu tomei a minha decisão. Foi aquele dia. E hoje, como está a minha vida? Estão aí 4 coisas básicas que nós podemos gastar meia hora, ou podemos gastar 10 minutos, ou 5 minutos, compartilhando estas 4 maravilhas que Deus fez na vida de cada um de nós. E quero também louvar a Deus porque esta semana é uma semana de festividade, mais uma vez, semana da família, semana de celebrar pelo aniversário de tantos irmãos e irmãs que estão aniversariando. Sim, ontem, dia 19, foi o dia do aniversário da nossa irmã Aldacir do Nascimento. Foi o dia do aniversário do irmão Marcos Antônio Camilo, o dia do aniversário do nosso missionário Roberto Carlos Carmona e, acima de tudo, o aniversário da nossa querida irmã Dalva Barbosa. A irmã Dalva Barbosa, ela é fundadora, membro fundadora da nossa igreja e ela ontem, dia 19, completou 90 anos. Sim, nós temos o privilégio de, neste mês, termos 2 queridas fundadoras que estão completando 90 anos. Lamentavelmente, não estamos podendo fazer aquela festa que tínhamos planejado com os filhos, que faríamos uma festa celebrando estes 90 anos de idade. Mas nós queremos aqui louvar a Deus pela vida das nossas queridas irmãs. Convidamos a toda a igreja nessa semana a usar algum meio para ligar para estas irmãs, para quem sabe levar aí um mimo, um presentinho, um bolinho. Acima de tudo, orar por essas irmãs maravilhosas que nestes 61 anos têm trabalhado em favor da nossa igreja. Querida irmã Dalva Barbosa, querida irmã Maria Virgínia e queridos aniversariantes desta
semana. Deus abençoe a todos. Falando aniversariantes da semana, nos lembramos também que hoje, dia 20, é o dia da nossa irmã Bernardina Pereira da Silva, da nossa irmã Daiane Barbosa Alves Fogaço, da nossa irmã Thelma Heloíse Tomás. Ei, Thelma, Deus abençoe. E também a nossa querida irmã Aleide Moura, Bispo Olívio, né? Deus abençoe, irmã, que o Senhor ajude aí a contar estes dias na presença do Senhor. E aí, para não esquecer, no dia 23 é o dia do aniversário da nossa irmã Ana Maria de Lima, e no dia 23 também do nosso querido Aristides Rocha. Então, para todo o povo de Deus que está aniversariando, que aniversariou nestes dias passados, que está aniversariando hoje, dia 20, e para os que estarão nestes próximos dias, que o Senhor seja o Deus que renove as forças e o ânimo de vocês. Como diz a palavra, devemos contar os nossos anos, os nossos dias de vida de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que cada um de nós façamos como o grande rei Davi. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Já sei. Primeiro, eu vou dar a minha própria vida. Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou receber a salvação. Segundo, eu vou pagar os meus votos ao Senhor. Sim, e além disso, eu vou testemunhar diante de todo mundo, eu vou dizer: eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Que seja assim. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta maravilhosa oportunidade. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.
Espero que esse vídeo esteja encontrando vocês bem, mesmo nesse momento de pandemia. Estamos vivendo um momento diferente e momentos diferentes exigem da gente fazermos coisas diferentes. Eu estou aqui estudando online, tendo aula online, estou aqui barbudo, de chapéu, fazendo coisas diferentes. Nossa igreja também tem feito coisas diferentes na nossa sociedade. Ela tem feito cultos online, que tem alcançado muita gente. Ela tem feito até ceia online e tem ajudado bastante pessoas. Hoje eu queria falar com vocês também sobre dízimos e ofertas. E aí, esse momento exige que façamos coisas diferentes também. Não estávamos acostumados tanto a fazer depósitos, transferências, dedicar nossos dízimos e ofertas. Mas assim como temos feito coisas diferentes na ceia, no culto, também podemos fazer coisas diferentes na forma como contribuímos. Estamos prevendo dias mais difíceis, os últimos 2 meses até que conseguimos equalizar nossas contas, mas os próximos meses prevemos dias difíceis, porque pessoas vão ficando desempregadas. Então, pedimos a você que tenha condições, que não perdeu a sua capacidade de contribuir, que continue contribuindo. E se você tiver condições, não se enfoque, não faça nada, mas contribua com muito mais ou contribua mais do que você estava acostumado a fazer. Existem pessoas que não vão poder contribuir. Existem pessoas que a partir de agora vão precisar receber com apoio das suas contribuições também. Então, pedimos ajuda sua para que você mantenha o foco, para que você mantenha-se fiel e contribua os dízimos e ofertas através das contas que a igreja tem formado. É muito importante que neste momento a gente consiga se unir mais e continuar fazendo muito mais do que estávamos fazendo. Não faça nada mais que você não possa fazer, mas perceba o momento, perceba a oportunidade e veja como você pode contribuir ainda mais do que você já estava contribuindo. Vamos manter firme a obra do Senhor, vamos manter firme nessa oportunidade que Deus está nos dando de fazermos algo diferente. Deus os abençoe. A Deus por esse carinho que as irmãs têm comigo, de estar sempre orando comigo, falando comigo. Eu te louvo, Senhor, porque eu amo muito vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que eu tenho que dizer a vocês, que apesar da idade, sou uma pessoa muito feliz, porque sempre tive o que Deus quis, e isso me faz feliz com minha família, minhas noras, meus genros e meus netos. Muito obrigada, Jesus. Obrigada mesmo. Senhor, meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Grandes coisas tem feito por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja o teu nome pela vida da tua igreja, pela vida da irmã Rita, de todas as senhoras da igreja. Deus esteja abençoando, fortalecendo, cobrindo com o manto sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Aí na sua casa, declare, diga a Ele o que Ele merece. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Nesta oportunidade, quero convidar a todos para refletirmos na palavra de Deus. Vamos relembrar a história, o exemplo de um dos homens mais empolgantes, de uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. Trata-se do primeiro mártir da história do cristianismo, e quero ler no capítulo 7 de Atos, a partir do verso 48, que diz assim: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como disse o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também fazeis. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se contra Estevão e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas próprias roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito isso, expirou. Submetemos esta palavra ao Espírito de Deus, que um dia inspirou
para que fosse escrita esta palavra. E oramos para que este Espírito de Deus ilumine cada mente, cada coração, para que entendamos aquilo que Deus quer falar a cada um de nós nesta oportunidade. Como dissemos, temos aqui a história de um dos homens que viveu uma vida curta nesta terra, mas que deixou um maravilhoso exemplo, uma vida que inspira a minha vida, uma vida que deve inspirar a vida de cada um de nós. A história deste servo de Deus começa no capítulo 6. E eu quero convidar para que você veja aí na sua tela pelo menos 5 marcas da vida deste jovem, deste homem ainda muito jovem. Quando nós olhamos no capítulo 6, quando a igreja estava crescendo e a igreja estava passando pelos seus primeiros problemas internos, começou a haver murmuração dos helenistas contra os judeus. Helenistas são todos aqueles que tinham a cultura grega, judeus que tinham cultura grega, ou judeus que moravam em outros países, que cresceram, que nasceram em outros países e que tinham outra cultura grega e agora estava ali, junto com aqueles apóstolos. Os irmãos se lembram que esta igreja, ela cresceu, no capítulo 2, ela tinha só 120 membros, e ela vai para 3.000, no capítulo 4 vai para 5.000, e aqui no capítulo 6 é dito pelos estudiosos que já tinha pelo menos 32.000 membros a igreja em Jerusalém. E agora surge este problema, porque as viúvas dos helenistas estavam dizendo: nós estamos sendo preteridas, as coisas melhores estão sendo dadas para as viúvas dos judeus, estão se lembrando das viúvas dos judeus e estão se esquecendo de nós, que somos judeus de outra cultura ou de outra região, de outra nacionalidade. Portanto, havendo este problema, como resolver? O Espírito Santo orientou a igreja a que escolhesse 7 homens. E a Bíblia diz que dentre os 7 homens que foram escolhidos, então foi escolhido Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos, alguém que foi escolhido para o trabalho de recolher alimentos, separar alimentos e entregar alimentos. Um trabalho simples. Um trabalho de ação social da igreja. Mas este homem não se limitou ao seu cargo, não se limitou à sua função. Veja aí então, como dissemos na sua tela, as características deste homem. Em primeiro lugar, diz um homem de boa reputação. Um homem íntegro, uma pessoa que ninguém tem o que acusar. Na verdade, nós vamos ver mais à frente de que vasculharam a vida de Estevão, tentaram acusá-lo, mas não encontraram. Por isso, pagaram a pessoas, falsas testemunhas, para virem e fazer acusação contra este servo de Deus, contra Estevão. Em primeiro lugar, um homem de boa reputação. Tem pessoas que dizem: olha, eu sou cheio do Espírito, mas a vida não condiz. Por isso, a lista, a exigência, as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, primeiro tem que ser boa reputação. É um homem, é uma mulher que é inteiro. Quando ele está na igreja, ele é aquilo. Quando ele está fora da igreja, ele é a mesma pessoa. Quando está tudo maravilhoso e ele tem bênçãos a contar, ele está alegre, está feliz, está olhando para o céu. Mas quando está tudo ruim, quando está tudo dando errado, quando as coisas parecem que estão indo de mal a pior, ele continua firme, mostrando, como vamos ver, o rosto de anjo, olhando e vendo o Filho de Deus sentado à mão direita de Deus, em pé, a mão direita, ao lado direito de Deus. Que coisa gloriosa. Então veja só, queridos irmãos, primeiro lugar, boa reputação. Segundo lugar, cheio do Espírito Santo. Sim, cada um de nós
para sermos bem-sucedidos nesta vida, precisamos dar crédito a essa pessoa gloriosa. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Ele veio. Jesus disse: ele vos ensinará, ele vos acompanhará. Enviarei o outro, o Consolador. Ou seja, meus amados irmãos, o Espírito Santo é Deus. Quando pensamos no Espírito Santo, o mais importante não é quanto nós temos do Espírito Santo. Ele não é uma coisa para você ter mais ou menos. A questão é quanto ele tem de você. A questão não é se ele está residindo na sua vida, mas se ele está presidindo a sua vida. Um crente sem a presença, sem a força, sem o dínamos do Espírito Santo, ele será fracassado. Por isso o crente precisa buscar se alimentar constantemente, porque quando ele não se alimenta, ou quando ele se envolve com o pecado, ele começa a entristecer o Espírito Santo, e uma das coisas mais terríveis na vida de um crente é quando o Espírito Santo está triste na vida dele. Ele perde a alegria, perde o prazer, perde o ânimo, perde a vida, porque entusiasmo é Deus dentro. Quando a pessoa está sem o Espírito Santo, ele está desanimado, está morto. Então, meu irmão, o que é que você está fazendo? É um trabalho de ajudar pessoas na obra social, na área social. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O que você está fazendo? Você é o pregador, precisa ser cheio do Espírito Santo. Qual é o seu trabalho? Não importa qual seja, desde a coisa que pareça ser mais importante até a coisa de menor importância. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em você significa que você vai ter vida, que você vai ter orientação, vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer. E é exatamente essa a terceira característica de Estevão, a sabedoria. Diz que vieram pessoas de várias partes, de culturas diversas. Logo no capítulo 6 você vê, então, que vieram todos estes, vieram para tentar discutir com Estevão, mas a Bíblia diz que eles não conseguiam, diz que eles ficavam com as suas, ficavam limitados, porque a sabedoria de Estevão superava a todos. Veja no capítulo 6, verso 9, levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Como podemos ver aqui, pessoas de várias partes do mundo, os mais sábios foram chamados, vieram para tentar confundir, para tentar envergonhar o servo de Deus. Mas não conseguiram. Não conseguiram porque aquele servo de Deus, ele estava, na verdade, cheio do Espírito Santo, e por causa disso a sabedoria de Deus vinha sobre a vida dele. E aí nós temos na sequência, além de tudo, um homem cheio de fé. A fé é um gigante. A fé é um gigante que se torna maior do que nós. É a capacidade de crer no incrível. Capacidade de ver o invisível. Eu sei que é possível porque o meu Deus, que pode todas as coisas, Ele está comigo. E aí, este homem, que apesar de estar sendo acusado injustamente, apesar de estar sendo levado a um tribunal, onde as pessoas estão com um sentimento ruim, com atitude ruim, diz o capítulo 6, verso 15...
E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Havia ali um espírito tranquilo, havia ali um rosto sereno, havia ali um sentimento de paz. O meu Deus está comigo, eu estou falando a verdade e a verdade sempre vence. Quem está na verdade está na luz, não precisa ter medo. E ali, aquele espírito tranquilo, no meio das lutas, aquela alma em paz, foi percebida no exterior. Ele estava interiormente bem. Meu Deus está comigo. Eu sei que o meu Deus não vai me abandonar. E eu sei que esta palavra vai criar vida no coração e na mente de muitas pessoas. E assim, este sentimento interior se manifestou. Meu irmão, minha irmã, o que é que as pessoas estão vendo quando olham para você? Estão vendo alegria, confiança? Ou estão vendo pavor? Estão vendo ansiedade? Ou estão vendo dúvida? Ou estão vendo ira? Ou estão vendo ódio? Ou estão vendo falta de perdão? O que é que as pessoas estão vendo quando olham para nós? A palavra de Deus vai nos dizer que Estevão, embora estivesse vivendo uma situação adversa, ele todavia estava em paz. E quando pensamos então neste maravilhoso homem de Deus, quero relembrar que no capítulo 7 ele vai falar de 4 verdades. 4 verdades que resumiu a pregação de Estevão enquanto estava sendo acusado. Porque o capítulo 7, verso 1 começa: então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Essas acusações que estão fazendo contra você é verdade? Estevão aproveita para pregar um maravilhoso sermão de 60 versículos. E neste maravilhoso sermão de 60 versículos, ele usa 16 livros diferentes. Meus irmãos, eu sei que eu tenho já mais de 40 anos de ministério e que já falei sobre Estevão muitas vezes, mas eu não canso de me emocionar, de me alegrar em saber que este homem tinha a palavra na cabeça, a palavra no coração, e que naquela hora da grande precisão, ele pregou um sermão só. Sim, Atos 7, são 60 versículos de 16 livros diferentes do Antigo Testamento. Que coisa gloriosa! Eu quero então convidar você nesta oportunidade para nós pensarmos nestas 4 verdades que Estevão apresenta no seu discurso neste capítulo 7. A primeira verdade, veja aí na sua tela. A primeira verdade estabelecida por Estevão: os verdadeiros servos de Deus sempre foram perseguidos e rejeitados. Os primeiros servos de Deus sempre passaram por lutas, por dificuldades, por provações. Provação não é algo que nós gostamos. Eu quero já relembrar que existe uma diferença entre provação e tentação. A provação vem de Deus.
vem de Deus com o propósito de que nós sejamos aprovados, que nós subamos um degrau a mais na vida cristã. A tentação vem de Satanás e o objetivo é nos derrubar. O objetivo é nos fazer cair da presença do nosso Deus. Então, o servo de Deus, Estevão, vai dizer, olha, perseguição, rejeição, foi o que fizeram com todos os servos de Deus no passado. E aí no capítulo 7, verso 9, os patriarcas, movidos por inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus estava com José. Então, Estevão vai fazer um histórico, desde lá, o livro de Gênesis, e dizer, olha, desde aquele tempo, começaram perseguindo a José. Depois perseguiram a Moisés. Capítulo 7, verso 23. Quando completou 40 anos, desejou visitar os irmãos israelitas e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Porém, aquela atitude de Moisés foi desprezada, foi incompreendida. Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. E então o servo de Deus Estevão vai continuar dizendo, fizeram assim com todos. Capítulo 7, verso 52. Que profeta vossos pais não perseguiram, mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Então, Estevão está fazendo um histórico. A qual dos profetas que vocês não perseguiram? Que coisa triste. Estevão vai dizer no capítulo 7, verso 51, homens temosos e incircuncisos de ouvido e de coração, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, como também fizeram os vossos pais, vós agora fazeis. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, nesta vida nós estamos ou de um lado ou do outro. Ou nós estamos como perseguidores do Evangelho, estamos como aqueles que blasfemam do Evangelho, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que duvidam do Evangelho, ou então nós somos daqueles que abraçam o Evangelho, que creem no Evangelho, daqueles que recebem o Jesus, as boas novas do Evangelho, daqueles que vivem o ensino, a orientação do Evangelho. Você não pode viver em cima do muro. Ou está de um lado, ou está do outro. Estevão aqui está sendo corajoso e dizendo para aqueles homens, vocês sempre tomaram o lado oposto, o lado da esquerda. Vocês sempre rejeitaram, apesar de terem o nome de religiosos. Então, a primeira verdade que Estevão trouxe à mente daqueles e que traz à nossa mente, é que nós, pessoas que vivemos neste tempo de 2020, ou estamos de um lado ou estamos do outro. E queira Deus, meu irmão, queira Deus, minha irmã, que você seja alguém que está se dispondo a ficar do lado de Cristo, mesmo que seja perseguido, mesmo que seja rejeitado, eu escolho ficar com meu Deus. O apóstolo vai nos dizer, tome cuidado, para que vocês não sofram porque estão fazendo coisas erradas. Estão se intrometendo em negócios que não fazem parte ou que não diz respeito a vocês. Cuidado. Agora, se vocês estão sendo justos, honestos, santos, estão vivendo na presença de Deus e mesmo assim estão sendo injustiçados,
perseguidos, rejeitados, então deem glórias a Deus, porque vocês fazem parte da família dos profetas, fazem parte da família daqueles que serviram ao Senhor no passado e continuem servindo a cada dia da vida de vocês. Então, o servo de Deus está dizendo: olha, lamentavelmente, vocês viveram do lado dos que perseguiram ao Senhor. E aí, o que Estevão está dizendo é aquilo que os apóstolos já tinham dito. Veja, por exemplo, Atos 2:23. Vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram a Jesus pregando-o na cruz. Foi lá o primeiro sermão de Pedro. Atos 3, verso 13. Vocês entregaram Jesus para ser morto, embora Pilatos tivesse decidido soltá-lo. E ainda em Atos capítulo 4, verso 10. Saibam que por meio de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado em nome deste Jesus que vocês mataram. Atos 4, verso 10. E em Atos capítulo 5, verso 30... o Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Veja só que a mensagem de Estevão era a mesma mensagem dos apóstolos em todos os capítulos anteriores. Ou seja, a primeira verdade que Estevão pregou foi essa: os verdadeiros servos de Deus sempre foram perseguidos, rejeitados, injustiçados. Vamos então para a segunda verdade. A segunda verdade estabelecida por Estevão é: onde Deus deve ser adorado. Os judeus tinham transformado o templo num objeto de idolatria, achando que Deus era um objeto e que este objeto estava dentro do templo. Estevão então agora vai dizer: olha, Deus, ele está e é muito além do templo. O templo de Deus é o lugar aonde Deus está. Você pode repetir comigo? O templo de Deus é o lugar onde ele está. Onde Deus estiver, ali é o templo. Lembram-se de Jacó, quando vinha naquela caminhada, colocou o rosto, a cabeça na pedra, usando-a como um travesseiro. Ele achou que ali era apenas um lugar no deserto, mas Deus estava ali. Ele disse: este lugar é a casa de Deus. Eu não sabia. Deus está aqui. E aí o servo de Deus vai nos dizer: olha, o nosso Deus, ele foi adorado pelos seus servos antes mesmo de existir templo. E aí ele vai, neste capítulo 7, dar vários exemplos. O exemplo de Abraão, quando estava em Ur. O exemplo de Jacó, lá no Egito. O exemplo de José, também no Egito. O exemplo de Moisés, que estava no deserto, mas ali no deserto Deus se apresentou para ele. Josué, que falou com Deus, que manteve a comunhão com Deus. Davi, que toda a vida quis construir o templo, mas não conseguiu. Salomão, antes de ter o templo, conversou com Deus. Ou seja, Estevão vai dizer nestes próximos versículos que Deus estava com estes servos aonde quer que eles estavam. Veja aí, capítulo 7, verso 9. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Capítulo 7, verso 15. E Jacó desceu ao Egito, onde morou ele e os nossos pais. E ali mostrando que lá onde eles estavam, Deus também estava com ele. É impressionante quantos versículos
Estevão usa para falar que Deus esteve com Moisés antes. Veja aí, capítulo 7, verso 20. Moisés estava no Egito e Deus falou com ele. Capítulo 7, verso 29, Moisés estava em Midian, Deus falou com ele. Capítulo 7, versos 30 ao 33, Moisés estava no Monte Sinai, mas Deus falou com eles. Novamente no Egito, capítulo 7, verso 36, olha só. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Ou seja, Moisés voltou ao Egito e Deus continuou o usando poderosamente. E ainda no versículo 36 que nós lemos, não só no Egito Deus usou com as 10 pragas, abençoando a Moisés fazer o milagre, mas também por 40 anos no deserto, sem o templo, sem o tabernáculo ainda, mas Deus falava com o seu povo. E aí continua o versículo 45, dizendo: Deus esteve com Josué. Versículo 46, Deus estava com Davi. Versículo 47 ainda, 7:47, Deus estava com Salomão. Ou seja, meus amados irmãos, onde é que nós estamos? Onde é que você está neste instante? Aí onde você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está presente. Aí onde você está agora, é o seu templo, é o lugar de culto, é o lugar de adoração. Quando falamos nisso, os mal intencionados, aqueles que usam a liberdade para praticar a libertinagem, começam a dizer: então não precisamos de igreja. E aí relembramos a todos que Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O grande problema é endeusar o local. Porém, o fato da igreja, o povo de Deus, estar unido é indispensável. Quando falamos em igreja, lembramos de igreja local. Esta aqui é onde estamos. Avenida Tiago Ferreira, 932, na Vila Alice. Temos também a igreja militante, que é o povo de Deus que está espalhado pela face da terra. Esta é a igreja invisível, o corpo de Cristo na terra. E aí nós temos a igreja triunfante, a igreja glorificada, a igreja que estará com Cristo para sempre. Queridos irmãos e amigos, olha só, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Você não pode dizer: eu amo o cabeça, mas não gosto do corpo. O lema é: Cristo sim, igreja sim. Ou então é Cristo não, igreja não. Jesus fundou, valorizou e tem abençoado a sua igreja na terra. Porém, é maravilhoso que esta pregação de Estevão vai dizer para aqueles: olha, Deus esteve aonde quer que um servo buscou a sua face e a sua presença. Da mesma forma, Deus hoje está, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver buscando a face, a presença dele, aí ele quer falar com você. Ele quer que você ore, que você leia a sua palavra, que você viva um tempo de alimento. Onde é o seu lugar de culto, o seu lugar de adoração no particular? Pode ser no seu quarto, pode ser em uma área que você tenha, aonde você separar
para buscar, para invocar a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, não desperdice esta maravilha de se relacionar com Deus. A terceira verdade que o apóstolo apresenta é a rejeição do templo construído em Jerusalém. Aquele templo se transformou num ídolo. O templo de Deus estava sendo mais cultuado, mais valorizado do que o Deus do templo. O templo não pode tomar o lugar de Deus. Vamos dizer juntos? O templo não pode tomar o lugar de Deus. O templo é importante, tem o seu lugar, assim como Isaac era importante, tinha o lugar dele, mas não pode tomar o lugar de Deus. Que coisa terrível é quando deixamos que a bênção tome o lugar do abençoador. Aquele templo foi uma resposta de Deus para Salomão, foi uma grande bênção. Meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Quantas coisas boas, como a cana-de-açúcar, que o homem transforma em álcool para ingerir. Quantas coisas boas que, ao invés de ser bênção, o homem usa para o mal, como a tecnologia. A verdade é que aquele templo se transformou num Deus. Foi por isso que quando Jesus foi levado a visitar aquele templo, Jesus olhou e disse: olha, estão vendo tudo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra, porque estão valorizando mais o templo do que o Deus do templo. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, o general romano, o general Tito, destruiu aquele templo. Eu tive o privilégio de ir lá no antigo templo, naquelas relíquias, nos poucos restos, nas poucas pedras, uma bênção que acabou trazendo uma destruição. Vocês se lembram quando o povo de Deus estava no deserto, que pecou, que murmurou contra Deus? Deus disse: construam uma serpente, e quem olhar para aquela serpente vai ficar curado. Jesus disse mais tarde: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem vai ser levantado. Amém, glórias a Deus. Porém, sabe o que fizeram mais tarde? Transformaram aquela cobra, que um dia foi uma bênção, que um dia foi usada com um propósito, usaram como uma deusa. E graças a Deus, mais tarde, o servo de Deus, Ezequias, destruiu aquela serpente. Porém, o fato é que muitas vezes nós deixamos que a bênção de Deus tome o lugar de Deus em nossas vidas. E Estevão vai gastar dos versículos 2 ao 45, dizendo para eles: olha, o templo é importante, mas vocês não podem transformar isso num Deus, porque Deus despreza a idolatria. Vocês deixaram de receber o Filho de Deus para poder valorizar um presente que foi Deus quem deu. Quantas vezes Deus nos dá um bem material? Quantas vezes Deus nos dá um curso? Deus nos dá um bom casamento? Deus nos dá filhos? Deus nos dá coisas? E nós deixamos que estas coisas boas se transformem em maldição. A nossa esperança é que na sua vida não seja assim. Que na sua vida Deus sempre esteja sendo o primeiro.
A quarta verdade que Estevão apresenta neste capítulo 7 é: o povo de Deus sempre foi e será nesta terra um povo peregrino. Veja as maravilhas dos ensinos da palavra de nosso Deus. Deus sempre esteve, sempre falou com seu povo sempre. Deus dá presentes, mas existe o perigo das pessoas colocarem os presentes, as bênçãos, no lugar dele. E o povo dele, o povo de Deus aqui na terra, deve se lembrar que a vida aqui é apenas uma passagem. Que nós não devemos ficar com os olhos fixos aqui, que nós não devemos ficar nos apegando às coisas daqui, mas que devemos nos lembrar que aqui nós somos apenas peregrinos. E aí ele usa neste capítulo 7 pelo menos a repetição de 3 palavras que você pode ver aí na sua tela, palavras do original, mas primeira palavra no capítulo 7, verso 2, por exemplo, a expressão habitar. Deus nos permite habitar nesta terra. Habitando nesta terra, a segunda palavra, a palavra trazer, trouxe. Deus trouxe a nós o privilégio da salvação. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o seu reino da luz, que agora nós fazemos parte da família dele aqui na terra, mas que não somos desta terra. O nosso paraíso não é aqui mesmo. O nosso baú da felicidade não é aqui. A terceira palavra, a palavra peregrino. Pessoas que estão de passagem em direção à gloriosa pátria celestial. Deus está em todo e qualquer lugar onde você estiver e buscar a Ele. O templo é importante, mas não pode tomar o lugar de Deus. O templo, aliás, o lugar de culto é onde Deus está. Busque Deus e sirva a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, lembrando que você está habitando aqui nesta terra, que Deus trouxe você do reino das trevas para o reino dele, você agora é uma nova criatura, você está vivendo aqui servindo a Ele, mas o seu objetivo final não é aqui. O seu objetivo final é a presença de Deus lá na Canaã celestial. Aqui na terra, eu e você somos peregrinos e devemos viver aqui olhando para o Senhor. Eu quero, neste instante, depois de pensar nestas 4 verdades que o servo de Deus Estevão, este servo de Deus, ele compartilha conosco, eu quero ressaltar alguns pontos importantes na vida deste homem ainda jovem, o jovem Estevão. Veja aí, pelo menos 6 características que podemos destacar neste instante, como um estímulo para nós, como um modelo, como um exemplo de vida que nós também devemos ter. Em primeiro lugar, capítulo 6, verso 8, um jovem cheio de fé e de poder, que fazia grandes prodígios e sinais. Meu irmão, minha irmã, o resultado de trazer Deus para onde nós estamos, de fazer aonde quer que estejamos, independente das circunstâncias, o lugar da presença, o lugar do culto, o lugar da adoração, o meu templo. Isso é uma realidade na sua vida? Quando eu faço isso, este Deus Todo-Poderoso vai me usar para a glória dele. Em mim nunca haverá merecimento, bondade, nunca haverá poder próprio. Esse pode ou aquele não pode. Não.
Nenhum de nós tem poder em si mesmo. Porém, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós nos submetemos a este Deus, Ele tem o prazer de nos usar para fazer coisas espetaculares. A nossa oração deixará de ser uma oração comum. A nossa palavra deixará de ser uma palavra comum. A nossa atitude deixará de ser uma palavra, uma atitude comum. Sim, eu gosto da palavra lá do Salmo 23, que diz que aquele que se humilha, aquele que busca, o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. Sim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Haviam muitos sábios e pessoas que faziam agouro lá no reinado da Babilônia. Mas havia um homem diferente dos demais. Como disse o rei, este é um homem em quem habita, em quem atua o Espírito de Deus. José da mesma forma. E assim poderíamos olhar que os servos de Deus, eles são diferentes. Não é por merecimento próprio, mas é quando você busca, quando você se curva, quando você se relaciona, quando você se submete, quando você fica com o Senhor no particular, Ele vai te exaltar, Ele vai te usar, Ele vai te abençoar. E você vai se achar digno no sentido de eu sou melhor que os outros? Não. Você vai saber, o meu segredo é depender de Deus. Então, a primeira marca deste homem que as pessoas viram no exterior foi esta capacidade de fazer coisas além da capacidade humana. Prodígios e sinais, um homem cheio de fé, um homem cheio de poder. O milagre aconteceu na vida dele. A segunda marca, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. É maravilhoso saber que não se trata de conhecimento, não se trata de inteligência, não se trata de sagacidade. Tem gente que é inteligente demais, que sabe demais, sabe tanto que não sabe nada. Sabe tanto que age como louco. É uma sabedoria louca. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não sabe usar. Estevão tinha sabedoria. É um dos frutos do Espírito. É algo que Deus dá. É aquilo que Salomão pediu e que Deus deu. E Deus disse que quem pede sabedoria, Ele dá. Peça, busque. A terceira marca, foi acusado injustamente. Ser acusado injustamente e não revidar é uma característica de quem vive na verdade. Você se lembra quando José foi acusado pela esposa de Potifar? Qual foi a reação de José? José se defendeu? José acusou aquela mulher? José deixou na mão de Deus. Este homem, como dissemos, Estevão, ele estava com seu espírito tranquilo. Enquanto estava sendo acusado injustamente, a sua alma, o seu coração estava tão em paz, que as pessoas olhavam nele e viam o rosto de um anjo. Agora, sabe qual é o maravilhoso resultado? Veja aí o quarto. Estevão, quando estava naquele momento terrível, sendo acusado, sendo apedrejado, diz a Bíblia que ele olhou para o céu. Eu gosto dessa palavra, porque diz assim, ele fixando, verso 55, capítulo 7, 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu. Irmãos, é isso que faz a diferença. Em que
estão fixos os seus olhos? Em que está o meu foco e o seu foco? Buscai as coisas de cima. Em que eu e você estamos focados, fixados? Circunstâncias estão aí. O medo terrível. As pessoas estão angustiadas. Medo de contrair o vírus. Medo de, em contraindo, não conseguir ser curado e vir a morrer. Medo das consequências financeiras. Medo da situação política. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, tire os seus olhos destas coisas e coloque no Senhor. Não é que estas coisas não existam. Por falar nisso, cuidado com o ficar assistindo, ouvindo o dia todo sobre estas coisas. No nome de Jesus, saia desta armadilha maligna. Estevão, com os olhos fixados no céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé. E aqui, meus amados irmãos, eu quero fazer um destaque, porque todas as outras vezes Jesus está assentado à mão direita de Deus. Mas aqui nesse texto, o único texto, onde Jesus está em pé. E quando eu penso nesse Jesus está em pé, eu penso, por exemplo, como uma ilustração, o final de uma partida de futebol. Aquela partida que é um campeonato mundial, e que toda a equipe técnica e que toda a liderança e todos que são daquele time estão ali com o grito na ponta da língua. Estão com o grito preparado na garganta. Estão preparados para o último momento, o apito final. Quando dá aquele apito final, todos correm para se abraçar, para pular, para se regozijar. É isto que estava acontecendo aqui. Naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado, a corte celestial estava toda preparada, toda a comitiva do céu preparada para poder dar as boas-vindas para Estevão. Ah, que coisa gloriosa, que experiência maravilhosa. Estevão olhar e ver, o povo de Deus está me esperando, o próprio Deus está me esperando, os anjos estão me esperando, o meu Jesus maravilhoso está me esperando. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Sim, haviam dentes rangindo, haviam olhares cheios de ira, rostos parecendo de monstro, pedradas terríveis no corpo. Mas Estevão estava com os olhos fixos nos céus. Estevão estava com os olhos fixos nos céus. Ore agora e diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a manter os meus olhos fixos nos céus. Me ajuda, Jesus, a manter os meus olhos fixos no Senhor. Me ajude, meu Pai. Quinto, Estevão pediu: Senhor, recebe o meu espírito. Deus, eu entrego o meu espírito ao Senhor. Veja só que é uma oração parecida com aquela que Jesus fez quando estava lá na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão está dizendo: Senhor Jesus, ao Senhor eu entrego o meu espírito. A quem você está entregando o seu espírito? No dia final, no seu momento final aqui nesta terra,
quem receberá a sua alma, o seu espírito? Estevão aqui está pregando e dizendo, sim, eu creio, e que tudo isso aqui que eu estou vivendo é real, eu creio, eu sei que tudo é real, mas eu creio que depois daqui tem mais. Eu sei que aqui não é o final de tudo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí, a outra oração, logo em seguida, é: Deus, eu te suplico, Deus, eu te imploro. Senhor, no meu coração não tem raiva, no meu coração não tem ressentimento. Deus, eu te imploro, não imputa a essas pessoas o seu pecado. Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Deus, dá-lhes a oportunidade para que se arrependam e também possam ter esta esperança, esta visão que eu estou tendo, este sentimento, esta alegria, este prazer que eu estou tendo. Deus, me ajude, Pai. Me ajude, porque estas pessoas precisam da tua misericórdia. O Senhor morreu por elas também, Senhor. Tem misericórdia, meu irmão, que amor maravilhoso. É um homem que inspira no seu exemplo de vida. Agora perguntamos, por que será que este homem tão fiel, tão santo, tão justo, por que será que Deus não o livrou? Por que será que Deus permitiu que ele morresse? Porque eu e você temos dono. Porque Estevão tinha dono. E o dono de Estevão disse: eu preciso que você me sirva desta forma, neste momento, neste lugar. O meu objetivo para com a tua vida é só até aqui. Terminando isto, venha. Estou te esperando. Meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que é que acontece? Qual o resultado desta morte? O resultado, meus irmãos, foi uma semente gloriosa, e daquela semente que morreu, nasceu uma árvore gloriosa, grande, uma árvore cheia de fruto, chamada Saulo. Sim, Saulo se converte, capítulo 7, verso 58, Saulo estava ali presente, Saulo viu, e é maravilhoso saber que daqui em diante, toda vez que Saulo, agora convertido, Paulo, ele agora, aonde vai, ele conta de que o justo Estevão foi apedrejado, que ele estava presente, ele viu, ele agora quando ia dormir, ele via aquela morte, aquela tranquilidade, aquela paz, aquele testemunho, ele via, e quando ele estava aprendendo outros cristãos, ele via, até que chegou o dia, lá no capítulo 9, quando este Saulo, ele também tem um maravilhoso encontro, e ele agora pode ver este Jesus que ele perseguia, mas que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos cristãos, o Deus de Estevão. Estevão foi a semente para que Paulo pudesse se converter, e Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Ele fundou muitas igrejas, fez um trabalho glorioso, como se Estevão estivesse vivendo ainda muitos dias, séculos, porque aquele que busca a vontade de Deus verá o resultado. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te ajude a, tomando o exemplo deste homem de fé, escolhido para ser um diácono, um serviço, vamos dizer, material, social. Mas o homem não se conformou e disse: eu estou nas mãos de Deus, como é que Deus quer me usar?
Deus quer que eu o sirva de que forma? Pregando? Morrendo? Eu sou o servo, Ele é o meu Senhor. Que nós vivamos assim, até chegar o último dia, que no seu último dia você tenha também o privilégio de poder olhar para cima e dizer, sim, eu vejo os céus abertos, eu vejo o trono de Deus, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Senhor me esperando. Que seja assim, que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta caminhada. Então, meus irmãos, depois de ouvir essa palavra sobre Estevão, sobre as características de um jovem que amava o Senhor, que guardava a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração, que nós possamos também a cada dia buscar essa intimidade com o Senhor, buscar essa ligação com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem nos proporcionado a ter. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nós acabamos de ouvir, que ela possa tocar em nossos corações, Pai, nas nossas mentes e mudar, Senhor, realmente as nossas atitudes, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para Estevão, Josué, Moisés, Pai, e ter como exemplos homens que amavam ao Senhor. Que nossos corações, ó Pai, nossas mentes possam estar cheias disso, Pai, em nome de Jesus, sabendo que o nosso alvo é o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Genivaldo, que trouxe essa palavra a nós, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, a sua família, o seu ministério, Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as famílias de nossa igreja, guarda, Senhor, as famílias daqueles que estão ouvindo, ó Pai, essa mensagem, em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos ouvir mais uma música, continuar em adoração ao nosso Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado.
Amém, meus irmãos. Uma semana abençoada. Deus abençoe vocês.